Está no ar o programa Medicina em Destaque. Nós vamos começar hoje com a poesia de Patativa do Assaré, quando ele dava uma palestra em uma universidade lá no Ceará. Ele disse assim: gravador que estás gravando aqui no nosso ambiente, tu gravas a minha voz, o meu verso, o meu repente, mas gravador tu não gravas a dor que o meu peito sente. Tu gravas na tua fita com a maior perfeição o timbre da minha voz, a minha fraca expressão, mas não gravas a dor grave gravada em meu coração. Gravador, tu és feliz, ai de mim o que será? O que está na tua fita bem pode se desgravar, mas a dor do meu coração jamais se desgravará. Medicina em Destaque está no ar. Vamos ter um convidado aqui muito mais do que especial, um empresário, uma pessoa facetada aí nas atividades de um currículo assim elogiável. Nós vamos chamar o comercial e vamos apresentar esse nosso entrevistado de hoje daqui a 1 minuto. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil, o Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. E aí, que bom! Mais uma vez o Medicina em Destaque. Hoje o nosso convidado, que sempre é de praxe, mas nunca é uma definição que seja só médicos, mas aqueles também que fazem da sua profissão, da sua arte, do seu caminhar, da sua vida, um hino sagrado em defesa da ética, em defesa dos dons recebidos por Deus. Nós estamos aqui com o Dr. Luiz Otávio Gomes, nosso convidado. Estamos aqui com o Dr. Luiz Otávio Gomes, nosso convidado de hoje. E vamos falar sobre De Bem com a Vida. Que tal? Depois do nosso poemazinho do Patativa do Assaré. Olha, eu quero em primeiro lugar lhe agradecer por essa grande oportunidade. Você é um profissional multifacetado, médico, advogado, poeta, já sabia dessas suas qualidades, mas agora, mais uma vez, isso se reafirma. Então, muito obrigado por me dar essa oportunidade. E, evidentemente, eu estou à sua disposição para falar sobre a vida. E se você me perguntar, e sua vida? Eu responderia que eu continuo de bem com a vida, porque eu entendo que o mau humor só atrapalha o seu viver. Então, você deve sempre se acordar bem com a vida, feliz e, evidentemente, você nessa condição, você pode fazer o próximo feliz. Maravilha. Aqui o programa é de bem com a vida e se fala e também medicina, destaque. Vamos começar a vida pelo começo, né? Nascido em Capela? Nascido em Capela no dia 4 de abril de 1953, à beira do Rio Paraíba, onde por lá morei até 1963, porque no início de 1964, o velho Otávio Gomes manda as duas filhas mais velhas e o único filho homem para a capital do estado com um único objetivo: todos os meus filhos serão doutores, porque naquela oportunidade quem tinha o curso superior era chamado de doutor. Hoje você precisa ter um doutorado ou ser médico, porque o doutor é o médico que é o seu caso. Essa aqui é a verdade. E aqui estou desde fevereiro de 1964 e com muita honra tendo o título de cidadão maceiense, otorgado pela Câmara de Vereadores de Maceió. Muito bem, então vamos falar desse doutor que você nasceu nas mãos dele, né? Quem fez o seu parto. Vamos
falar um pouquinho dele? A cidade de Capela, ela tinha, naquela época, uma figura icônica. Se chamava João Cabral Toledo. Ele, originário de Capela, a família depois toda fundou Cajueiro, que são os Toledo, e Dr. João Toledo, como era conhecido, ele era o único médico de um município de 18 mil habitantes e que naquela época ficava distante de Maceió, mesmo ficando somente a 60 quilômetros. É porque cerca de 20 quilômetros era uma estrada de barro e se tinha muita dificuldade no inverno. Então, ele era um clínico geral. Por quê? Porque ele atendia absolutamente todas as doenças que o paciente tinha. Inclusive, naquela época, ele era chamado não de ginecologista, mas sim, ou obstetra, mas sim de parteiro. Doutor João Toledo, o médico parteiro. E eu nasci através das suas mãos. Ele foi um benfeitor da cidade de Capela, entrou na política para, evidentemente, ajudar mais os munícipes capelenses e fez um belíssimo trabalho, não só pela cidade de Capela, mas pelaquela região. Maravilha. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas conheci em Viçosa o Dr. Jaime, que também tinha as mesmas proezas, né? Fazia de tudo. E às vezes ele era um brincalhão, gostava, não perdia uma festa de carnaval. Muitas vezes as pessoas iam buscar lá no Clube Social de Viçosa para fazer parto. De lá ele saía, fazia o parto, voltava para o hospital. Mas uma vez estando aqui em Maceió, para escolher o caminho a seguir, escolheu o direito. Olha, na verdade, o velho meu pai, ele queria que o único filho dele, homem, fosse médico. Mas, evidentemente, nem sempre a gente pode desejar os anseios dos nossos pais. Eu resolvi fazer o curso de Direito. Me formei em Direito, tenho a OAB 1486, veja como eu sou antigo. E quando eu estava terminando o curso, eu tinha alguns convites de professores para, inclusive, trabalhar nos seus escritórios de advocacia. Mas eu tinha um colega engenheiro que tinha o dobro da minha idade, estava fazendo direito, e ele estava se transferindo para Brasília para ser diretor do CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia, na época Arquitetura e Agronomia. Hoje a Arquitetura montou o seu próprio conselho, Petrúcio Glabrio, e ele disse que queria que eu ficasse o representando, ele tinha 50% da empresa, o representando, e me ofereceu um contrato de trabalho muito bom, e eu me formei e, evidentemente, ao invés de exercer a advocacia, segundo os meus professores, eu tinha um talento principalmente para o direito penal, e eu terminei indo para o mundo empresarial. Eu sempre digo, comecei a ganhar dinheiro antes do tempo, e aí não quis mais exercer a advocacia, porque seria recomeçar. E a partir daí eu fui, durante 7 anos, comecei como gerente administrativo financeiro, fui promovido a diretor financeiro, depois me tornei sócio da empresa, um sócio trabalhador, com 7,5%, e onde fiquei 7 anos e meio. Em seguida, com 26 anos de idade, eu fui convidado pelo então empresário João Lira, que era um dos 3 maiores usineiros do estado de Alagoas, possuindo 3 usinas de açúcar e depois 2 de álcool, e aí fui trabalhar com ele como gerente financeiro de um grande grupo empresarial, mas com um ano eu fui promovido a diretor financeiro e lá fiquei por
11 anos. Nossa. 11 Deixou anos. a empresa? Deixei a empresa. Foi dedicação exclusiva, até porque os números eram... Exatamente. Exigiam mais, né? Nesses 11 anos, modestíssima parte, fiz um trabalho de sucesso, de muito sucesso, e descobri que eu era chamado para todas as reuniões do sindicato, para todas as reuniões da cooperativa, para todas as reuniões, principalmente da Associação Independente dos Produtores de Açúcar e Álcool, a Açucal, onde as empresas do Dr. João Lira, elas eram associadas, e me tornei vice-presidente porque não aceitei ser presidente, porque eu dizia que eu era um empresário empregado e que eu tinha patrão. Então, ficaria difícil para mim tomar decisões que não atendesse ao empresário para o qual eu servia como executivo. Foi uma luta muito grande, mas eu sempre tive juízo e não aceitei. E foi a partir daí que eu achei que deveria fazer um voo solo. Deixei uma posição confortável, eu tinha 36 anos de idade, casado, 2 filhas, mas com a situação financeira relativamente boa, e montei a primeira empresa de consultoria de negócios, principalmente na área de gestão financeira, de captação de recursos, junto ao Banco Nordeste, junto ao BNDES, junto à Sudene, e criei a LOG, Estratégia, Desenvolvimento e Gestão. Eu vou pedir um vídeo aqui de um amigo seu, o primeiro vídeo. Luiz Otávio Gomes é uma dessas pessoas que fazem a diferença por onde passam. O antigo menino da capela, graças ao seu esforço, à sua obstinação, à sua competência, cravou o seu nome na Alagoas contemporânea como um empreendedor, um pensador, um homem de ação e de ideação. É sempre uma alegria, é sempre um aprendizado, é sempre uma honra usufruir da companhia do Luiz Otávio, ouvir as suas lições, testemunhar como eu testemunho e toda Alagoas testemunha a força criadora com que ele defende as suas ideias, com que ele constrói os seus projetos. Se Alagoas tivesse mais Luiz Otávio Gomes por seus 4 rincões, certamente o nosso estado estaria num patamar de desenvolvimento muito maior. É com muita alegria que eu saúdo esse amigo, esse mestre, esse professor, e dou aqui de público o testemunho da minha admiração, do meu respeito e do meu profundo carinho por ele. Olha aí. Olha, maravilha, né? Você, em primeiro lugar, eu quero, do fundo da minha alma, que para mim a alma é mais profunda do que o coração, lhe agradecer por você ter contatado esse queridíssimo amigo, que é o Diógenes Tenório, esse sim, um intelectual de escola, esse sim é um pensador, poeta, né? Um poeta, tá certo? Escritor. Escritor, advogado, consultor jurídico, tá? Verdade. Eu quero te agradecer por essa homenagem e principalmente por ter falado com o Diógenes para que ele pudesse dizer algumas coisas sobre a minha pessoa. Mas o Diógenes, ele não falou com o cérebro, ele falou com o coração. Então, estou aqui muito emocionado, estou aqui muito feliz, mas a melhor coisa que existe na nossa vida são os amigos. E hoje eu tenho a honra e o privilégio de ser colega do Diógenes Tenório Júnior,
no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. E quando nas nossas reuniões mensais, a participação dele é sempre diferenciada pela sua inteligência também privilegiada. Então, ao Diógenes e a você, muitíssimo obrigado pela essa homenagem e pela felicidade que eu estou sentindo nesse momento. De bem com a vida. De bem com a vida. Maravilha. A ida para o Instituto Histórico, isso foi que caminhos? A ida para o Instituto Histórico foi uma coisa interessante. Eu, quando secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Energia e Logística, no primeiro governo Teotônio Vilela, 2007, 2010, e no segundo governo, também como secretário do Planejamento e do Orçamento, eu assumi 2 secretarias simultaneamente, por determinação do governador Teotônio Vilela, quando eu já queria voltar para a minha labuta empresarial, eu passei a participar do Conselho de Cultura do Estado de Alagoas, na qualidade de secretário do Planejamento. E lá, em uma das reuniões, conversando com o presidente Jaime de Altavilla, ele me fazia uma reclamação de que o prédio da Perseverança, ali na Rua do Sol, colado ao Instituto Histórico e Geográfico, ele estava sendo vendido, ia ser derrubado para ser feito um estacionamento, e que já tinha conversado com o governador sobre esse tema. E aí me pediu que eu também conversasse. Eu fui ao governador Teotônio, em um dos meus despachos com ele, e perguntei sobre essa história. E ele disse que era verdade, mas a dificuldade era os recursos. Por quê? Porque a desapropriação iria custar algo como 2 milhões de reais, naquela época. Então, para encurtar essa história, eu tomei a frente disso, fiz algumas reuniões com o secretário da Fazenda, fiz várias reuniões com o meu chefe, o governador Teotônio Vilela, que inclusive era e é membro do Instituto Histórico, e tivemos um trabalho muito grande. Em seguida, conversei com o chefe da Casa Civil, Álvaro Machado, que hoje também é do Instituto Histórico, e conseguimos que o governador determinasse ao então secretário da Fazenda, o meu queridíssimo amigo Maurício Toledo, que ele desse um jeito, mas colocasse o dinheiro na conta, a fim de que nós pudéssemos fazer a desapropriação. Isso foi feito, e esse prédio hoje pertence à coleção Perseverança, que a posse é do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Bom, o presidente, ele foi muito generoso comigo, assim como você e o Diógenes foram generosos comigo, e me deu o título de sócio honorário do Instituto, depois me deu a medalha principal do Instituto, a medalha Bento, e nos 150 anos do Instituto, eu já não era mais autoridade, me deu a medalha do Sesco Centenário e o diploma, e eu estava feliz e agradecido. Um belo dia, ele me convoca e disse que queria que eu participasse efetivamente do Instituto, ocupando uma cadeira, me submetesse ao escrutínio dos colegas. E eu disse que não era preciso, não era necessário, que eu estaria sempre à disposição do Instituto. E ele não desistiu. Veio a pandemia e eu me esqueci do assunto. Terminada a pandemia, ele mandou me convocar, através do presidente da Academia Alagoana de Letras, o nosso querido Rostan Lanverly, para que eu disputasse uma cadeira, que naquela oportunidade existiam 3 cadeiras disponíveis, e ele queria que eu disputasse uma. Quando eu verifiquei, aí eu disse, olha, se eu tiver que disputar,
eu só disputarei a do Milton Enio, porque Milton Enio é um querido amigo de muitos anos, foi médico das minhas 2 filhas. Depois, quando eu presidi o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Alagoas, convidei Milton Enio para participar do Conselho. Muito bem. Fui eleito para suceder a cadeira, né? A cadeira 44, que até então era ocupada pelo nosso imortal. Milton Enio. Então, e para minha surpresa, depois de um ano como colaborador, participando das reuniões, o presidente submeteu ao Conselho do Instituto 2 portarias. A primeira criando o cargo de diretor de Relações Institucionais. Ela foi aprovada. E, em seguida, indicando o meu nome para ocupar o cargo de diretor institucional do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, cargo que hoje eu ocupo com muita honra e com muita alegria, e devo isso aos meus colegas que formam o Conselho, e hoje eu participo do Conselho do Instituto. Maravilha. Dentro das suas atividades de consultor, né, ou em todas as áreas, pode atuar, já dá para ver bem isso, mas nós temos um Estado que ainda é pobre, né, um Estado que ainda sofre. Eu ainda no governo Telo também foi quando eu ocupei o cargo de diretor do IML, foi lá que nasceu a ideia da construção do novo IML. Mas a pergunta que a gente faz aqui com relação à sua visão holística de desenvolvimento, em que área assim Alagoas está ou tem um boom para crescer mais? Na área têxtil, a área de plástico, leite, comércio, a canavieira, que ficou meio, usar um termo bem, mas esqueci o termo, ainda bem, que não está à altura do que foi anos atrás a indústria açucareira. Que campo convidaria empresários, alguém para investir aqui em Alagoas nesse momento? Olha, eu sou do tempo que o setor açucareiro era assim chamado, depois ele passou a se chamar setor sucro-alcooleiro, e atualmente ele é sucro energético. Por quê? Porque o álcool passou a ser chamado de etanol, e o etanol hoje é mais do que nunca energia. Sim. Então, tecnicamente, do ponto de vista da modernidade, o setor hoje é chamado de sucro energético. Eu fui da fase áurea, estou falando de 80 a 91. Naquela oportunidade, Alagoas produzia 33 milhões de toneladas de cana. Em 2014 e 2015, nós fomos ao fundo do poço e produzimos 14, 15 milhões de toneladas. A safra passada, nós tivemos um boom e produzimos 21 milhões de toneladas. Esta safra, que acaba agora no final de março, começo de abril, nós devemos produzir algo como entre 19 e 20 milhões de toneladas de cana. E nesse período de 26 usinas e 7 destilarias autônomas, porque outras eram usinas de açúcar e destilaria de álcool, nós tivemos aí algo como 50% que fecharam, que deixaram as suas atividades. Hoje, Alagoas tem cerca de 16 empresas sucroenergéticas. Bom, só por essa informação que eu estou lhe dando, já tem a resposta. Nós não temos mais indústrias para que a gente moa 30 milhões de toneladas de cana. Aí você poderia me perguntar, mas indústria se faz. Só que uma indústria dessa hoje custa algo como 100, 150 milhões de dólares. Nós estamos falando de 500, 600, 700 milhões de reais. E não se faz mais um investimento desse num estado como Alagoas, num estado como Pernambuco, num estado como a Paraíba, num estado como o Rio Grande do Norte. Por quê? Porque hoje, tá certo, a nova fronteira é Minas Gerais,
para onde vários empresários alagoanos foram. É Goiás, é o Mato Grosso, tá? São Paulo também. São Paulo sempre foi o número 1 do Brasil, continua sendo e vai continuar sendo. São Paulo é São Paulo. É a referência. Muito bem. Esse setor ele continua sendo muito importante, porque ele emprega muito. Cada unidade dessa emprega 3.000 pessoas. É um setor altamente importante para Alagoas. Agora, resumindo tudo isso, o setor hoje mais pujante de Alagoas é o setor de turismo. Quando a gente fala o setor de turismo, nós estamos falando não somente do turismo sol e mar. Nós estamos falando também do turismo de eventos. Nós estamos falando do turismo de negócios, que existe isso sim, turismo de negócios. Daí a importância do centro de convenções. Daí a importância do centro de convenções está sendo duplicado. Por quê? Para que você tenha eventos empresariais e eventos que a gente chama de entidades de classe. Um congresso de medicina. Medicina legal, já presidi 2. Pois é. E ó, o bom. Pois é. Então, agora nós estamos aumentando a capacidade a fim de que nós podemos ter auditórios com 4.000 participantes, 5.000 participantes. Porque show de um artista também. Exatamente isso. Então, e aí você verifica o seguinte, tá? Alagoas teve ano passado um crescimento de algo como 7%. O Brasil cresceu 2,9%. Alagoas cresceu mais do que o dobro que cresceu o Brasil. Alagoas foi o primeiro do Nordeste está entre os 3 primeiros do Brasil. Essa que é a realidade. Então, Alagoas, hoje, eu diria que o carro-chefe dela é o turismo, tá certo? Através de bares, restaurantes, pousadas, hotéis de charme, entendeu? Hotéis boutique, grandes resorts. Agora mesmo, tá certo? O governador do estado estava em Portugal assinando um termo de compromisso para que mais 2 novos hotéis, um hotel de charme e um resort, seja construído no litoral sul de Alagoas. Por quê? Porque o litoral norte já está bombando. Esse mesmo grupo empresarial já fez um resort com 400 apartamentos na Barra de Santo Antônio. Então, ele se deu tão bem que está fazendo mais 2. Vai começar agora, ainda este ano, os projetos e no próximo ano ele deve estar fazendo isso. Agora, todos esses setores que você falou, eles são importantes. A química e o plástico é muito importante. Alagoas tem a maior produção de PVC e MVC da América Latina. Alagoas tem 2 plantas de PVC que fica no polo de Marechal Deodoro. Sim. Alagoas produz 450 mil toneladas de PVC. O PVC se transforma no composto do PVC. E a partir desse composto, você faz 1.001 produtos. Tudo que você pode imaginar, você faz a partir do PVC. Então, esse é um segmento também muito importante. E a cadeia produtiva da química e do plástico, que eu tive a honra de criar como secretário, ela é pujante. Mas não há uma quebra agora não, faltando uma das matérias-primas lá, que é o cloro, o dicloretano. Eu trabalhei nessa algemas, eu fiz química no Instituto, na época ETFAL, na Escola Técnica Federal de Alagoas. E seriam as 2 coisas assim que eu sonhava, ver uma orla dessa Lagoa Mundaú, ligando o Vergel a Satuba, com uma orla semelhante à do lago lá em Brasília, onde nós teríamos assim vários restaurantes dos mais diferentes lugares do nosso país, né? Da Argentina, da Alemanha, da Rússia e etc. Aqueles restaurantes onde mais essa catástrofe acontecida, né? Esse evento adverso deu um stop. E também como matéria-prima para o plástico, a indústria plástica. Mas aí é o seguinte, são duas áreas. São 2 áreas diferentes que se complementam, tá?
Você tem a origem disso tudo foi a Indústrias Químicas Salgema S.A., que era assim que era chamada. Então, qual foi o primeiro erro? Foi ter colocado a indústria no local que foi colocado. Verdade. Então, esse foi um erro. Tá? Que seria uma Ponta Verde ao dobro em termos Exatamente. Então, aí ninguém pode negar que aconteceu um erro na localização. Bom, muito bem. A matéria-prima se chama Salgema. Por isso que botaram o nome da empresa de Salgema. É o Salgema, a matéria-prima. E a empresa era a Salgema. Então, tentou-se naquela ocasião se fazer um polo, tá certo? No Pontal da Barra, no Trapiche da Barra. Mas aí começaram os movimentos naquela oportunidade e o polo não saiu, principalmente um tal de Tequial, que era o terminal químico de Alagoas, que seria ali. A coisa seria muito mais grave. Muito bem. Aí foi quando se criou o polo cloro-alcoquímico. Estamos falando do governo do Geisel. Na época da chamada ditadura, que podia tudo, absolutamente se podia tudo. Então, acertou-se em fazer o polo cloroquímico, alcoquímico, no tabuleiro de Marechal Deodoro. Até aí, tudo bem. Bom, respondendo diretamente à sua pergunta, a matéria-prima, o Salgema, ela deixou de existir a sua captação, acertadamente, porque deu esse problema que nós estamos aí enfrentando com o fechamento, digamos assim, de 4 bairros. Tá? Sim. Muito bem. Mas a matéria-prima, ela hoje, ela está sendo importada. Ela está sendo importada. Então, a fábrica, ela passou um ano paralisada, mas depois ela reativou. E hoje a matéria-prima, ela vem do exterior. E o produto cloro-soda, ele é fabricado. A partir daí, ele sofre uma transformação que vai para a fábrica de PVC e MVC, e a partir daí você tem o composto do PVC. Então, isso tudo está acontecendo. Agora, o que precisa efetivamente se fazer, e acredito que está se fazendo, é a questão, tá certo, de resolver a situação daqueles 4 bairros e, principalmente, que todas as pessoas que, de fato, tiveram prejuízo do ponto de vista pessoal e do ponto de vista emocional, essas pessoas recebam seus créditos porque fazem jus a isso. Verdade. E a cidade de Maceió, no meu entendimento, deveria negociar, já que o que aconteceu? A indenização foi feita através de compra e venda. A empresa hoje, Braskem, ela comprou as casas, os apartamentos, os mercadinhos, os bares, os restaurantes. Ela comprou essas áreas de quem era dono. Então, por tudo que eu li, isso hoje pertence à empresa. Muito bem. Mas o município e o próprio estado de Alagoas, eles têm um instrumento muito forte, que é o instrumento da desapropriação. Eu advogo de que aquela área ali, depois de resolvido todo o problema de meio ambiente, possa ser transformada num grande parque, num Ibirapuera da vida, onde a gente leve vida para aquela região que foi degradada. Agora, o que precisa é que os nossos líderes, os nossos representantes, eles se entendam. Eles se nessa discussão, a fim de que nós, os munícipes, nós, os maceienses, possamos ter aquela área de volta. Maravilha. Eu sei que o tempo aqui está, mas eu vou pedir. Obviamente, a pergunta que o colega vai fazer envolve uma área da saúde. Mas hoje a gente vê, assim, alguns hospitais, a Rede Dó, adquirindo, assim, hospitais aqui, crescendo num voo, assim, que fica difícil de mensurar, mas temos grandes hospitais aqui também. A perspectiva, como você vê a questão da saúde aqui em Alagoas, e em especial esse que o nosso colega vai perguntar para você.
Gerson Delon tem sempre usado a felicidade de rever amigos, de reencontrar amigos, principalmente esse ambiente de aconchego que é a TV Mar. E saber que o Luiz Otávio está aqui com a gente. Ô Luiz, eu quero lhe retribuir o carinho que você me deu recentemente e aquele abraço. E é muito bom ter a sua capacidade, a sua inteligência, o homem do empreendedorismo, o homem dos comandos econômicos. E nessa visão holística de negócios, a grande pergunta, já que estamos no ambiente de um programa que fala muito de saúde, é como você vê, enquanto empreendedor, a saúde do trabalhador, especialmente aqui nas Alagoas e em Maceió. Muito bem. Hoje é uma tarde, hoje é um dia, aliás, de gratas surpresas, tá? Fernando Palmeira é um ícone do jornalismo alagoano. E foi uma pessoa que eu passei a gostar, a admirar e principalmente a respeitar pelo talento dele e pela seriedade com que ele faz o jornalismo. E o improviso, eu disse, olha, está chegando aqui o professor Luiz Otávio, disse, deixa comigo. Pois é, que bacana, tá? Muito bem, eu diria que melhorou bastante, mas como nós ainda somos um país do terceiro mundo e ainda nós somos um estado do Nordeste, precisa melhorar muito, precisa melhorar bastante. Mas o Ministério Público do Trabalho tem feito, evidentemente, uma supervisão muito grande junto ao setor produtivo, junto ao setor empresarial. Eu quero dar um exemplo. Antigamente, o cortador de cana não tinha nenhum benefício, a não ser receber o seu salário. Hoje, o cortador de cana, que ainda existe, mas caminha para acabar com essa atividade, ele hoje tem todas as condições de segurança. Ele não anda mais em cima de uma caminhonete, ele não anda mais em cima de um caminhão, de um pau de arara. Ele hoje é transportado dentro de um ônibus. Número 2, ele tem que ter o EPI, que são os equipamentos que eles precisam ter. São as luvas, tá certo? O capacete, a garrafa d'água, a bota e assim por diante. Dando esse exemplo, eu quero dizer para o Fernando, para os seus telespectadores, que são muitos, e para você, de que melhorou muito, mas ainda precisa melhorar muito mais. O menino, o Jazé, vai colocar umas fotos aí, você vai fazer alguns comentários. Eu sei que se nós fôssemos prolongar aqui, daria 3 programas com absoluta certeza. Mas vamos faça comentários sobre cada uma dessas fotos que vão ser postas aqui. Bom, aí eu estou ao lado, com muita honra, do presidente do México. E aí você me pergunta, e como é que eu estou ao lado do presidente do México, na cidade do México, no palácio do governo? Vindo da capela, né? Vindo da capela, nascido na beira do Rio Paraíba. É porque eu sempre fui ousado, eu sempre acreditei que o possível só se torna impossível quando você não tem mais condições de atingir o possível. Então, eu era ali simplesmente presidente da Associação Ibero-Americana de Câmaras de Comércio, uma entidade que agrega toda a América Latina, mais Portugal e Espanha. E eu fui o primeiro brasileiro a presidir essa entidade, saindo da cidade de Capela. Então, eu estava fazendo uma visita ao presidente do México. Maravilha. Por quê? Porque a minha sede ficava na cidade do México, onde está até hoje. Maravilha. Perfeito. Mais um? Bom, aí eu estou em um encontro na cidade do México, apresentando a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que tinha acabado de ser aprovada pelo Congresso Nacional. E eu tive a honra, a satisfação e o privilégio de estar assumindo a presidência do SEBRAE Nacional. Eu era vice-presidente, o presidente era o deputado Armando Monteiro, ele se afastou
para poder disputar a reeleição e eu assumi a presidência. Estou falando do ano... Monteiro de Pernambuco? De Pernambuco. Ele era presidente da Confederação Nacional da Indústria. E aí eu assumi a presidência, isso no ano 2006. E em agosto, julho de 2006, nós aprovamos a Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa e eu, que dirigia, entre aspas, as entidades empresariais de toda a América Latina, mais Portugal e Espanha, eu rodei 16 países apresentando exatamente o estatuto e que serviu de referência para toda a América Latina, principalmente. Maravilha. Pronto. Bom, aí foi outro grande privilégio meu. Aí eu estou com o presidente Álvaro Uribe, da Colômbia. Álvaro Uribe, ele fez uma gestão, na verdade, 2 gestões muito exitosas, tá? Foi uma coisa fantástica. E eu pedi uma audiência a ele, como presidente também da Iberoamérica, das entidades, e estava ao lado do presidente do Centro Latino-Americano de Mediação e Arbitragem, que é um equatoriano. Então, nós estávamos com o presidente Uribe fazendo uma visita e discutindo o desenvolvimento para toda a América Latina. Perfeito. Tem mais? Bom, aí é uma foto absolutamente histórica. Histórica, tá? Eu aí estou dialogando com, então, Príncipe de Gales, o Charles, Príncipe de Gales, ao lado do ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ex-ministro da Economia no governo Fernando Collor, Marcílio Marques Moreira. Ele aí era presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro e eu era presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Logo, entre aspas, era chefe, eu estava na cabeceira. Muito bem. E dei posse ao ministro Marcílio Marques Moreira e embaixador quando ele assumiu a presidência da Associação Comercial no Rio de Janeiro. Aí eu estou falando aí de, acho que 2002, 2003, por aí. Então, o Príncipe Charles veio ao Brasil e deu uma recepção. Olha aí o convite. Você é competente, você consegue essas coisas todas. Maravilha. E aí está aí, ó, o ilustríssimo senhor presidente Luiz Otávio Gomes, Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, convida. Isso foi no Copacabana Palace, tá? E eu tive o privilégio de estar naquela foto com o hoje Rei Charles, Sim. Tá certo? Mais o ministro, embaixador e presidente da Associação Comercial, Marcílio Marques Moreira, e mais um grande amigo, o nosso grande Gerdau, tá certo? Jorge Gerdau, Hannes Peter, que se transformou num querido amigo meu, num queridíssimo amigo meu, por conta dos meus 8 anos em Brasília, quer seja presidente da Iberoamérica há 2 anos, a base era Brasília, quer seja presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, quer seja presidente do Conselho do Sebrae Nacional. Então, foram momentos assim de muita satisfação, de muito orgulho, de muita alegria por poder ter representado, acredito bem, o meu estado, o estado que eu amo tanto, o estado das Alagoas. Das Alagoas e do país, né? Também representado lá fora. Você é essa pessoa que lhe conheço de longas datas, mas assim, a primeira vez que nós tivemos contato assim, pessoalmente, nasceu logo o convite para vir para cá, foi naquele encontro lá com o professor Milton Enio e aquele grupo lá. Mas lá também tinha um amigo seu, um amigo que ele manifesta aqui um vídeo, né, nessa alegria e faz rasgados elogios e coloca alguns adjetivos a mais sobre a sua pessoa. Então, vamos saber quem é esse amigo. Amigo Gerson Nilon, grande abraço para você, parabéns pelo seu convidado de hoje.
meu amigo Luiz Otávio Gomes, com quem tive o prazer de trabalhar no governo Teotônio Vilela Filho, quando ele ocupou com êxito as pastas do desenvolvimento econômico e do planejamento. Luiz Otávio é um homem de mercado, um consultor empresarial exitoso, que estuda e conhece como poucos a nossa economia e as tendências do nosso desenvolvimento econômico. Pergunto ao amigo Luiz Otávio: a saúde, além do que ela representa para cada indivíduo e para a coletividade, também é composta por atividades econômicas relevantes, que inclusive respondem em média por 8% do PIB brasileiro. As indústrias da saúde representam, assim, um campo privilegiado da base produtiva para o desenvolvimento. Além da indústria farmacêutica, o segmento da prestação de serviços de saúde, que é o objeto da minha pergunta, destaca-se por seu grande peso econômico como gerador de empregos qualificados. Além disso, é o motor da demanda dos segmentos industriais e o locus da inovação em saúde, essa ponte que une o usuário final com os produtos de saúde. Maceió vive um momento de importantes investimentos na área da saúde privada, como é o caso da recente chegada da Rede D'Or, o novo hospital da Unimed em construção, o novo hospital que substituirá o sanatório, também já em construção, a modernização da Santa Casa de Maceió, o agora Hospital Med Rádios, o Centro Médico do Parque Shopping e um elevado número de novas clínicas e ambulatórios que estão surgindo, como é o caso do Harmony Farol. Pergunto então ao amigo e consultor empresarial Luiz Otávio: do ponto de vista da política de desenvolvimento econômico, você enxerga essa movimentação como algo meramente ocasional ou já podemos afirmar que se trata do surgimento de um próximo polo regional em saúde, um polo capaz de trazer inovação, um polo que abra caminhos para a implantação de setores de alta tecnologia, a exemplo de equipamentos médicos, enfim, um polo que caracterize o efetivo surgimento de um complexo industrial da saúde em nossa capital. Como é que você está enxergando isso, querido Luiz Otávio? Queria ter me avisado de que eu ia ter tantas emoções, porque eu tinha tomado um remédio para o coração. Sei. Eu estou tranquilo porque você é médico e dos bons. E os amigos não assustam assim tanto, né? Muito bem. Antes de dar a resposta ao meu queridíssimo Álvaro Machado, Álvaro é uma referência quando se trata de medicina, principalmente a medicina pública. É um dos grandes sanitaristas que não só Alagoas, mas que o Brasil produziu. É um vencedor. Sou testemunho disso. Além do mais, Álvaro Antônio Machado foi também um grande secretário de saúde aqui das Alagoas. E eu tive o privilégio de estar junto com ele nos dois governos de Teotônio Vilela Filho. Mas eu sempre digo que ele era o nosso chefe. Por quê? Porque o cargo dele era secretário-chefe do Gabinete Civil. E para aqueles que não sabem, o secretário-chefe do Gabinete Civil, em tese, é o coordenador de governo. Muito bem. Mas respondendo, o Álvaro, na verdade, fez uma pergunta, mas ele mesmo já deu a resposta. A gente vê a pujança do setor de saúde em Alagoas a partir do momento que vem um grupo empresarial como a Rede D'Or e paga algo como 250 milhões de reais no Hospital Arthur Ramos. E vai ter que investir aí mais uns 50, 60 milhões de reais para deixar o hospital da maneira que eles efetivamente querem. Como também se trata de negócio, eles não dão 250 milhões
e investe imediatamente 50, 80, 100 milhões. Então, isso tem uma planilha econômica, financeira, a fim de que esses investimentos comecem a ser feitos. Acredito que daqui mais a 2 anos, 3 anos, nós teremos um hospital que não vai deixar nada a desejar aos melhores hospitais do Brasil. Bom, quando eu fui secretário do Desenvolvimento Econômico, eu dizia para os empresários que a saúde também era desenvolvimento econômico, pela geração de empregos, pela geração de renda e pela geração de impostos. Então, respondendo afirmativamente ao querido amigo Álvaro Machado, sim, Alagoas hoje ela já se destaca do ponto de vista do desenvolvimento econômico e, evidentemente, social, porque a saúde, acima de tudo, ela tem que ser social, para que a gente tenha um polo respeitado e que sirva de referência no primeiro momento para o Nordeste brasileiro e no segundo momento para o próprio Brasil. Quanto se ter uma indústria, isso aí é o seguinte: o empresário ele leva muito em conta, ele leva muito em consideração a questão financeira, ou seja, o que é que o Estado de Alagoas pode me dar do ponto de vista de incentivos? Isso o Estado de Alagoas sempre deu e continua dando, não só o incentivo locacional, como também o incentivo fiscal, que hoje isso é muito importante. Mas também leva em conta o consumidor, entendeu? Então, onde é que eu tenho mais consumidores? Evidentemente que Alagoas tem um grande consumo, mas não é igual a São Paulo, ao Rio de Janeiro, ao Rio Grande do Sul, ao Paraná e assim por diante. Então, esta conta, essa equação, ela tem que fechar. Mas diria sim que Alagoas já tem condições necessárias para você ter indústrias, se não ainda de grande porte, mas indústrias de pequeno e médio porte para essa área do ponto de vista da medicina. É necessária a participação da sociedade civil organizada para discussão nesse contexto, ou deixar a mercê só de partes gestoras do governo, no município? Tem espaço para que a sociedade possa participar assim, de uma forma mais eficaz? Sim, as lideranças, as entidades, tá? Você tem o Conselho Federal de Medicina Regional de Alagoas, você tem a Sociedade de Medicina de Alagoas, tem a Sociedade dos Médicos Escritores, tem a que você preside, essa dos médicos escritores. Ontem mesmo estive em Recife, dando uma palestra sobre o cordel e poesia. Pois é. O cordel e medicina. Pois é, ok. Então, veja o seguinte, vocês, os líderes, tá certo? Essas entidades, elas precisam efetivamente chegar junto, não só ao poder público, levando esse assunto para o próprio secretário de saúde do Estado, para o próprio secretário de saúde do município. Tá? Hoje a gente tem no município de Maceió um secretário de saúde médico e empresário. Verdade. Empresário de sucesso, que é o secretário Luiz Romero Farias, que entende como poucos... Está devendo uma visita aqui. Né? Pois é. Ele entende como poucos, tá certo? O papel do empresário. Ele não foi empresário no campo da medicina, mas ele foi empresário em outros setores. E continua sendo empresário, hoje, principalmente no mercado imobiliário. Então, as entidades, as lideranças, elas devem chegar mais próximas ao poder público para trocar ideias. E também, tá certo, nos encontros, nos seminários, nos congressos, que os representantes dessas indústrias sempre estão presentes, mostrar o potencial que Alagoas já tem, podendo já absorver indústrias para o setor da medicina. Maravilha. E assim teremos
e ficaremos de bem com a vida, não é isso, professor? Pois é. Professor Luiz Otávio, a gente agradece muito a sua pessoa, sabe? Teria mais espaço aqui para trabalhar sobre as suas participações em algumas ordens, com alguns conselhos consultivos, associações, a exemplo da Associação Comercial, né, do qual foi presidente, tanto, uma demanda muito grande, mas o tempo chegou ao final. Deixo as suas considerações, ao tempo em que a gente agradece ao professor Diógenes, ao Fernando Palmeira e ao professor Álvaro Machado. Ficam os segundos finais para a sua considerações. Bom, eu só tenho a agradecer pela sua gentileza de me ter convidado a vir ao seu conceituado programa e também ter trazido um advogado por formação e um empresário militante, já que eu não exerço a advocacia, tá? Ao seu programa, que é um programa diferente, absolutamente diferente. Mas você, como é eclético, você, evidentemente, tratou da medicina, tratou de empreendedorismo, tratou de empresas, de negócios, e o que fez me sentir em casa. Essa é que é a realidade. Você, além de um médico competente, um advogado competente, um poeta mais do que competente, você também é um facilitador. E eu me senti muito bem, me senti em casa, como se diz, e estou muito agradecido a você, os que fazem a TV Mar, principalmente os que estão aqui conosco, e também aos queridos amigos que me prestigiaram e fizeram perguntas maravilhosas. Muito obrigado, doutor Gerson Odilon. Muito obrigado por esta oportunidade. Só eu quem agradece, tá certo, a sua pessoa, os nossos telespectadores, o nosso patrocinador também. A gente termina com a poesia, não sei quem decorei, mas esqueci até o nome do poeta. E para que a gente possa sair desse marasmo, ele disse assim: lá em casa está uma crise que eu não sei como registro. A roupa que eu estou vestindo pertence ao Evaristo. Quando eu visto, ele não veste. Quando ele não veste, eu visto. Maravilha. Vamos sair e viver de bem com a vida. Professor Luiz Otávio, muitíssimo obrigado. E agradecemos ao nosso Deus Todo-Poderoso, na certeza de que na próxima semana estaremos com mais um Medicina em Destaque. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil, o Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis.